Olá, boa tarde. Boa tarde. O Jornal da Cultura, primeira edição dessa sexta-feira, começa agora. Presidente Michel Temer chega à reunião das 20 maiores economias do mundo. Em Brasília, aumenta o apoio ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia, para a sucessão, caso Temer deixe o cargo. Tem golpe novo na praça, viu? Cuidado com as ofertas de passagens muito baratas. Quadrilha promete dobrar as milhas dos planos de fidelidade das companhias aéreas, o que reduz pela metade o valor do bilhete. Quem aceitou se deu mal. O Ministério Público Federal reage ao fim da força-tarefa da Polícia Federal na Lava Jato. Procuradores dizem que é um retrocesso. O delegado responsável pela mudança nega. A medida faz lembrar gravação em que senador e ex-ministro de Temer propôs estancar a Operação Lava Jato. A timidez na infância exige cuidado. Crianças com dificuldade de interação podem ter prejuízos para o aprendizado e o desenvolvimento psicológico. A inflação recua pela primeira vez em mais de 10 anos. Alimentação, bebidas, habitação e também energia elétrica foram os que mais contribuíram para o resultado mais baixo para o mês de junho desde o início do Plano Real. No G20, a expectativa pelo encontro dos presidentes de Estados Unidos e Rússia. Combate ao terrorismo e meio ambiente estão na pauta oficial. A equipe de Trump é investigada pelo FBI por causa da relação com o governo de Putin durante a campanha presidencial norte-americana. Começa falando de educação, filhos, crianças em casa. Olha, a timidez na infância precisa de uma atenção especial, viu? Aquelas crianças envergonhadas demais, que têm dificuldade para interagir, podem ter problemas de aprendizado e sentirem medo de estar em público. O desafio para os pais é descobrir se essa timidez traz algum transtorno para o filho ou se é apenas uma característica da personalidade. Durante algum tempo, Luciana não levou a sério o que Isabela dizia sobre si mesma. Eu sou feia, ninguém vai gostar de mim. Até que um dia, a menina travou e não quis participar de uma apresentação. Ela entrou em pânico, desceu chorando, ela tremia toda e ela falou, não quero, eu não vou, eu não quero, eu sou horrível. E começou a falar mal dela mesma, com aquela idade. Luciana procurou ajuda. E Isabela começou a fazer dança e canto, com o apoio da mãe e do irmão. Hoje, a menina já consegue até falar sobre a própria timidez. Eu me senti que eu não conseguia fazer porque eu ficava com muita vergonha. Dava medo de zoarem eu ficava com muito medo. Por isso que eu ficava agarrado com a minha mãe. O caminho escolhido por Luciana e Isabela também é recomendado pelos psicólogos. Aulas de dança, de canto ou de teatro ajudam os tímidos a se sentirem mais seguros e autoconfiantes. Mas o ideal é que os pais façam isso sem alimentar expectativas sobre grandes apresentações num palco. Essas aulas devem ser encaradas como um tipo de reforço escolar, igual às aulas de inglês ou matemática. Quando se trabalha com criança nessas áreas, todo o processo é o principal, né? As técnicas do teatro, as técnicas da dança, né? A forma como se conhecer o próprio corpo. Para ajudar os tímidos, os pais devem conversar com a própria criança, encorajá-la a enfrentar as situações sociais, como as festinhas infantis, por exemplo. De alguma maneira, buscar junto com a criança um meio termo, algum recurso, alguma forma que ela possa se soltar e aproveitar a festa. Vamos tentar chamar um amiguinho e ir com você na atividade? Você quer que a mamãe vá junto e eu fico de lado só olhando num cantinho? Isso vai te deixar mais segura? Então, de alguma maneira, junto com a criança, buscar formas de superar essa dificuldade. Tem programação especial de férias na Casa das Rosas, em São Paulo. E a repórter Evelyn Avancini está lá, conta tudo pra gente. Boa tarde, Evelyn. Oi, Ana, boa tarde a você, boa tarde a todos. Agora, em julho, toda sexta-feira, as crianças e seus acompanhantes poderão fazer uma visita lúdica ao museu, percorrendo com um olhar atento o passado e o presente, atrás de vestígios ligados ao uso da Casa das Rosas, antes como residência e agora como museu. Eu converso agora com a Alexandra Rocha, que é supervisora do Educativo. Alexandra, boa tarde. A ideia é encantar a garotada e soltar a imaginação? Com certeza. Aqui as crianças e as famílias vão poder percorrer o museu, buscar
pistas, usar a imaginação, a atenção para descobrir o que era relativo a como era moradia, a Casa das Rosas, e hoje como museu. E domingo também tem programação. Domingo tem 30 de julho, contação de história, quando coisas reais acontecem a seres imaginários, às 3 horas da tarde. Ok, muito obrigada. Além disso, há oficinas e cursos o mês inteiro. A programação completa está no site www.casadasrosas.org.br/agenda. E para se inscrever nos passeios de sexta, é só mandar um e-mail para educativo@casadasrosas.org.br. A Casa das Rosas fica na Avenida Paulista, número 37, e funciona de terça a sábado, das 10 da manhã às 10 da noite, e domingo e feriados, das 10 da manhã até às 6 horas da tarde. Ana, com você. Obrigada, Evelyn. A Caixa Econômica Federal decidiu liberar antecipadamente o saque do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço das contas inativas dos trabalhadores que nasceram no mês de dezembro. O pagamento começa amanhã. A repórter Adriana Simino tem os detalhes para a gente. Boa tarde, Adriana. Oi, Ana, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. A data inicial era dia 14 de julho, mas ela foi antecipada para amanhã, no sábado, quando 2.000 agências espalhadas pelo país vão abrir a partir das 9 horas até as 3, mas só para esclarecer dúvidas e efetuar os saques para quem tem algum dinheiro nessas contas inativas. Esse último lote vai beneficiar 2,5 milhões de pessoas. Vou conversar agora com o Rogério Roson, que é superintendente regional da Caixa. Rogério, quais documentos que são importantes aqui para fazer esse saque? Boa tarde. Boa tarde, Adriana. Boa tarde a todos. Os documentos básicos, o documento de identidade e a carteira profissional. O trabalhador, é importante também, se ele tiver termo de rescisão de trabalho, quando ele saiu da empresa à época, se ele puder trazer também, por quê? Havendo uma divergência cadastral, ele possuindo essa documentação em mãos, vai facilitar e o nosso empregado já vai poder fazer todas as correções cadastrais e já fazer a liberação para esse trabalhador. Tá ótimo, muito obrigada pelas suas informações. Então, lembrando, as agências abrem amanhã, das 9 às 3, só para esclarecer dúvidas referentes ao saque das contas inativas, e na segunda-feira, a partir das 8 horas também, para atender esse mesmo público. Quem não sacar esse dinheiro, fica lá com essa reservinha guardada e só vai poder sacar pelas regras que já são pré-determinadas, como, por exemplo, aposentadoria e compra da primeira casa própria, Ana. Tá certo, obrigada, Adriana. Agradece também o seu entrevistado, Aldo. Agora um alerta, hein? Tem golpe novo na praça que faz vítimas entre quem tem milhagens de companhias aéreas. A oferta é para lá de tentadora, viu? A quadrilha promete dobrar as milhas, o que reduz o preço das passagens pela metade. A oferta era tentadora. 50% de desconto, uso de milhas e um preço ótimo para 2 passagens. Ele me passou o valor de R$3.000, sendo pagos em 3 parcelas. Feito o pagamento, a Juliana recebeu um código de reserva. Confirmou tudo com a companhia aérea. Mas na hora de fazer o check-in pela internet... Um dia antes é que eu descobri que ele tinha comprado no cartão de crédito dele e sim solicitado o estorno dessa passagem de volta para o cartão de crédito dele. A empresa contratada é chamada Planeta Passagem, que já deletou a conta nas redes sociais. O homem com quem a Juliana falava sumiu. Essa empresa já acumula vários boletins de ocorrência e deve ser alvo de pelo menos 3 processos. Para não cair em golpes como esse, é importante ficar atento a alguns pontos. Não existe esses preços mirabolantes porque as pessoas precisam ter lucro. As pessoas não colocam um produto para vender para não ganhar nada. E outra coisa, ela achou assim, bom, tem o desconto, mas esse desconto existe porque ele usa as milhas dele para me dar o desconto. Agora pensa, milha, não existe uma lei que regule milha, mas todos os contratos de milhagem, eles dizem que a milha é intransferível. A Juliana conseguiu viajar para Paris, mas para isso teve que desembolsar um bom dinheiro, R$ 6.700, além dos 3.000 que tinha perdido. Nem todo mundo consegue. É importante, quando você for comprar, observar algumas coisas. Se o site tem telefone fixo, se o site tem endereço, se o site tem serviço de atendimento ao consumidor, e-mail que você responda, mas normalmente é melhor que tenha alguma coisa física mesmo. O Brasil tem a primeira deflação em mais de uma década. A última vez que o país havia registrado preços com variação negativa foi em junho de 2006. O resultado foi divulgado esta manhã pelo IBGE. O IPCA, que é o Índice Oficial de Inflação, ficou em menos 0,23%. O IPCA acumulado nos últimos 12 meses, o índice está em alta de 3%.
E o IPCA acumulado no primeiro semestre, a alta é de 1,18%, bem menos do que os 4,42% registrados na primeira metade do ano passado. Com isso, a projeção para a inflação em 2017 é de alta de 3,8%, abaixo, portanto, da meta do governo, que é de alta de 4,5%. Bem, 4 dos 9 grupos pesquisados pelo IBGE tiveram queda de preços em junho. Alimentação, bebidas, habitação e também energia elétrica foram os que mais contribuíram para o resultado mais baixo para o mês de junho desde o início do Plano Real. Aldo. A gente vai para outras notícias nacionais. Moradores colocam fogo na linha da CPTM e interrompem a passagem de trens em protesto contra a reintegração de posse em comunidade na zona leste de São Paulo. E quem quer participar de nova seleção de bolsas do ProUni para o segundo semestre precisa se apressar. O prazo para quem quer se inscrever na lista de espera do programa Universidade para Todos do segundo semestre começa hoje. O ProUni oferece no período cerca de 67 mil bolsas integrais e 80 mil parciais em instituições particulares de ensino superior. A inscrição pode ser feita pela internet na página do programa e o prazo para inscrição vai só até segunda-feira, dia 10. A seleção é feita com base no desempenho no Enem e nas condições socioeconômicas da família do estudante. Moradores colocam fogo em linha férrea e queimam barracos em protesto contra a reintegração de posse realizada hoje de manhã em Cangaíba, na zona leste de São Paulo. A CPTM interrompeu o tráfego dos trens e fechou as estações da linha 12 Safira, que ficam antes da interdição. Segundo a companhia, a operação de transporte de emergência por ônibus foi acionada. Mais de 1.000 animais são apreendidos dentro de correspondências enviadas e recebidas do exterior em São Paulo. Força-tarefa do IBAMA, Receita Federal e Correios, realizada nas últimas 2 semanas, encontrou cobras, salamandras e escorpiões ainda vivos dentro dos pacotes. Também foram apreendidos chifres de kudu, mamífero africano, e madeira de espécies em extinção. Os animais ainda vivos foram levados ao Instituto Butantan e ao Aquário de São Paulo. Agora a gente fala da política. O presidente Michel Temer chega à Alemanha para a reunião do G20, dizendo que não existe crise econômica no Brasil. O encontro da cúpula que reúne os países mais industrializados do mundo começou nesta sexta-feira. Diante da pior crise política do governo dele, o presidente chegou a cancelar a viagem. Michel Temer chegou ao hotel em Hamburgo por volta das 6 da manhã. Perguntado sobre a posição do Brasil no G20, ele respondeu: muito boa, sabe que crise econômica e política nos Estados Unidos, crise econômica no Brasil não existe. Vocês têm visto os últimos dados. Não existe crise econômica? Não, pode levantar os dados que você verá que nós estamos crescendo. Pouco depois, Michel Temer participou da reunião com os líderes do BRICS, o grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. O encontro foi antes da reunião de cúpula do G20. No discurso, Temer voltou a afirmar que o Brasil está superando a crise econômica. Como a ida dele havia sido cancelada, o programa oficial do evento distribuído à imprensa não tem o nome de Michel Temer, que também não tem nenhum encontro bilateral marcado para o período do G20. Esses encontros entre líderes mundiais são uma oportunidade de estreitar relações comerciais e diplomáticas. Ex-ministro Gedel Vieira Lima chorou ao ouvir que vai ficar preso por tempo indeterminado. Durante o depoimento ao juiz federal Valisney de Souza Oliveira, em Brasília, Gedel aparece com o cabelo raspado. Ele negou ter cometido qualquer crime e admitiu que ligou para a mulher de Lúcio Funaro, mas negou tê-la pressionado para que o doleiro não fizesse delação premiada. No final da audiência, o ex-ministro chorou ao saber que ficaria preso preventivamente. Se Vossa Excelência quiser colocá-lo, né, em prisão domiciliar, sem telefone, como já foi feito inclusive em outras investigações, pode ser feito desde agora, assim, até se esperar avaliar. Qualquer momento, pode ser. Gedel é suspeito de atrapalhar investigações sobre supostos esquemas de fraudes em recursos da Caixa Econômica Federal. Preso em Salvador no início da semana, Gedel foi transferido e está no presídio da Papuda, em Brasília. E a semana acaba sem nenhum partido fechar publicamente com a defesa do presidente Michel Temer na Câmara. Isso tem sido entendido como um risco de uma debandada de políticos da base aliada do governo. Nesse clima, o nome do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do DEM, e também investigado na Lava Jato por figurar na planilha da Odebrecht, onde era chamado de Botafogo, ganha nova força para suceder Michel Temer até a eleição de 2018.
O presidente interino do PSDB, Tasso Gereissati, disse que o país caminha para a ingovernabilidade. Ele considera que existe a possibilidade de afastamento de Michel Temer e, nesse caso, aponta o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, como a melhor alternativa para fazer a travessia até 2018. Em encontros recentes com executivos do mercado financeiro, Rodrigo Maia tem repetido, segundo participantes das reuniões, que no caso de assumir o governo, manteria a agenda de reformas e também o ministro Henrique Meirelles no cargo. Temer e Maia estão no exterior. Temer na Alemanha e Maia na Argentina, para não ter que assumir o governo agora. Na volta a Brasília, os dois devem encontrar o clima no Planalto ainda mais quente do que quando partiram. A força-tarefa da Polícia Federal de Curitiba, dedicada à Lava Jato, não existe mais. Os policiais agora integram uma delegacia de combate à corrupção junto com os agentes que faziam parte da Operação Carne Fraca, contra fraudes na fiscalização de frigoríficos. O titular da nova delegacia, que também investiga desvios de verbas públicas e se chama pela sigla Delecor, nega que a mudança possa comprometer o trabalho de investigação da Lava Jato. Pode ser, mas acabar com a dedicação exclusiva dos investigadores à Lava Jato faz lembrar trechos de uma gravação que já ficou antiga, no turbilhão de denúncias que assola o país. Você lembra disso? Você tem que ser advogado, como é que a gente pode ajudar? Se é política, como é a política? Tem que resolver essa tem que mudar o governo para poder estancar essa responsabilidade. Era o senador Romero Jucá, hoje líder do governo e relator da reforma trabalhista no Senado. Na época, o também presidente do PMDB era ministro do Planejamento de Michel Temer e caiu depois da revelação das gravações feitas pelo ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado, acusado de ser um dos operadores da propina para o PMDB na Petrobras e que fez delação premiada. Isso foi em maio de 2016. Agora, pouco mais de um ano depois, o delegado titular da Delecor, Igor Romário de Paula, garante que não é nada disso. A ideia do procedimento não foi, em momento algum, prejudicar a investigação, pelo contrário. A gente tem na prática, nós temos um recurso pessoal hoje que é inimaginável se você comparar com outras unidades que estão trabalhando na Lava Jato também. O Rio de Janeiro não tem nem perto disso aqui, Brasília não tem perto disso daqui, São Paulo não tem. Esse aqui é o maior grupo de investigação que tem hoje atuando no Brasil. Quem não acreditou foi o Ministério Público Federal, que em nota criticou duramente a mudança avaliada como um claro retrocesso. O texto também destaca que a decisão prejudica as investigações da Lava Jato e dificulta que prossigam com a eficiência com que se desenvolveram até recentemente. O efetivo da Polícia Federal na Lava Jato, reduzido drasticamente no governo atual, não é adequado à demanda. A nota também destaca que a parceria do Ministério Público com a Polícia Federal e com a Receita Federal é indispensável aos trabalhos da Lava Jato e termina com o pedido de que a decisão seja revista. Agora a gente vai para o nosso quadro de toda sexta-feira, o Linha de Frente. Um jovem chefe de cozinha ensina o pessoal da periferia a cozinhar aproveitando o máximo dos ingredientes. Hoje você vai conhecer a história do Edson. Ele é criador do Gastronomia Periférica. Meu nome é Edson Leite, Gastronomia Periférica. Moro aqui no Jardim São Luís, Zona Sul de São Paulo. Tenho 32 anos e estou aqui na Quebrada. O Gastronomia Periférica nasceu logo quando eu vim de Portugal para o Brasil. Depois de ter vivido a experiência de ter estado na Europa durante 7 anos, tive aquilo comigo, a missão de voltar para o lugar de onde eu vim, de estar no lugar onde eu vim, que é a Zona Sul de São Paulo, que é no Jardim São Luís. A minha missão era ensinar o que eu aprendi. Uma vez por mês, as oficinas pelo menos acontecem com 20 a 25 pessoas participando. Hoje a gente fez assim uma refeição completa, uma coisa que eu aprendi na Europa. Então o que a gente fez hoje aqui? A gente usou a batata como matéria-prima. Me abriu as portas da gastronomia e eu vou seguir ainda com ele nesse trajeto. É cultura, né? Então une a comunidade, cada um se conhece melhor, fica uma coisa legal. A ideia nossa é o seguinte, né? Aproveitamento total dos alimentos. Do talo da salsa, a casca de batata, a nata do leite, o leite azedo para fazer uma sobremesa. Muitas vezes você vai numa feira na Quebrada, você vê o alimento ali, sendo jogado fora e não sendo reaproveitado. Sou um assistente social de formação
E engraçado aqui, as pessoas me perguntavam o que o serviço social tem a ver com a gastronomia, né? E é muito louco que hoje eu tenho a certeza de que tem tudo a ver. Eu achava que cozinhar era só pra mulher. Hoje em dia não, hoje em dia eu já tenho a mentalidade já pra cozinhar essas coisas. Os moleques deixam de jogar bola no final de semana pra estar cozinhando. Levantaram hoje às 8 da manhã pra estar aqui numa oficina, né? Então, tipo, como se fosse um campo de futebol e a gente fosse jogar bola no final de semana. A cozinha também pode ser isso, né? Também pode ser a sua diversão de final de semana, sim. Impactar diretamente na vida deles é espetacular. É isso aí, meus queridos. Isso aqui é a Gastronomia Periférica. Muito obrigado. Poucas ideias. Muito bom. A seguir, novos confrontos na Venezuela e queda de braço entre a procuradora-geral que mandou investigar filho de presidente Nicolás Maduro e vice, apoiada pelo governo. Mais expectativa pelo encontro de Trump com Putin no G20. A campanha do presidente norte-americano é investigada pelo FBI por causa dos contatos com o governo russo. A gente volta já. Agora as notícias internacionais, a gente traz para você os protestos na Venezuela e na Alemanha. Os manifestantes também foram às ruas contra o encontro do G20. Os líderes das principais nações do mundo já se reuniram para a primeira discussão do G20 em Hamburgo, na Alemanha. Na pauta, a portas fechadas e sem assessores, o terrorismo. A questão é delicada porque há muita discordância, principalmente entre Estados Unidos e Rússia, sobre quem combater e como. A apreensão deve permanecer até a tarde, quando está agendado um encontro entre Vladimir Putin e Donald Trump. Do lado de fora, os protestos foram intensificados. Grupos contra o capitalismo pedem mais democracia financeira. Carros foram queimados e a polícia usou jatos d'água e a força para dispersar os manifestantes. Protestos contra o presidente Nicolás Maduro voltaram a ocorrer pelas ruas de Caracas, na Venezuela. Enquanto os manifestantes jogavam pedras contra a Guarda Nacional, os oficiais responderam com balas de borracha. Bombas de gás lacrimogêneo foram lançadas dentro de um shopping. 45 pessoas tiveram que receber atendimento médico, entre elas 17 crianças. Ontem também, a procuradora-geral do país, Luisa Ortega, contrária ao governo Maduro, impediu a entrada da vice-procuradora, aliada do governo, Catherine Harrington, na sede da Procuradoria. Harrington, eleita há 2 dias sem passar pelo parlamento, substitui Ortega caso ela seja destituída. E chegou a hora do esporte com o Cadu Cortez. Oi, Cadu. Tudo bem, Ana? Tudo bem? Vamos lá. Salve, Cadu, bem-vindo. Salve, salve. Vamos lá para o nosso tênis. A gente vem falando de tênis de Wimbledon desde o começo da semana e a gente confere os principais resultados desta quinta e sexta-feira. Vamos ver. Invictos durante a temporada de grama, Bruno Soares e Jamie Murray derrotaram os tchecos Roman Guelavi e Hiri Vesely. Essa é a 8ª vitória seguida da parceria. Os próximos adversários são o australiano Sam Groth e o sueco Robert Lindstedt. Novak Djokovic passou pelo tcheco Adam Pavlecek e, segundo o sérvio, o segredo do jogo foi encurtar os pontos para ter uma vitória tranquila. Roger Federer esteve mais nervoso que o normal, mas passou pelo sérvio Dusan Lajovic, 79 do ranking. Para o suíço, vencer a primeira parcial fez a diferença para que ele retomasse o bom nível de tênis. O letão Ernest Gulbis superou o argentino Juan Martín Del Potro. Atual 589 do mundo, Gulbis acertou 25 aces, que são saques sem chances de devolução, e se garantiu na terceira rodada do Grand Slam após 4 anos. Uma das cenas mais chocantes nos últimos tempos do tênis aconteceu ontem. A norte-americana Bethany Mattek-Sands lesionou gravemente o joelho direito na partida contra a romena Sorana Cîrstea, quando subiu à rede para tentar fazer um voleio. Ela caiu e começou a gritar pedindo ajuda. A jogadora foi levada para o hospital e realiza exames para saber a gravidade da lesão. Foi exatamente a mesma lesão que teve Ronaldo Fenômeno também quando se machucou jogando futebol pela Inter de Milão. Liga Mundial de Vôlei Brasil. O Brasil venceu a Rússia e encara agora os Estados Unidos na semifinal por uma vaga na decisão da Liga. Vamos ver. Era preciso vencer apenas um set. A seleção, porém, parece gostar de se complicar. Diante de uma Rússia apática, se mostrou instável em vários momentos. Ao alternar lances geniais com erros bobos, a equipe de Renan Dalzotto ficou próximo da queda. No ataque de Maurício Borges, a bola resvalou nos dedos do bloqueio russo e foi para fora. O Brasil começou disposto a garantir logo a classificação. O Wallace, com uma pancada, venceu o bloqueio russo pela primeira vez. Nem mesmo o bloqueio russo funcionava. Ainda
assim os visitantes conseguiam ensaiar uma reação. Foi por pouco tempo. Com tranquilidade, a seleção garantiu a vaga na semifinal, 25-18. Com o apoio de 15 mil pessoas na Arena da Baixada, venceu os rivais por 3-2. Lucarelli foi o grande nome do jogo. O ponteiro, muito bem no passe, brilhou no ataque com 24 pontos. Maurício Borges também se destacou com 14. Na semifinal vai pegar o forte time dos Estados Unidos, hoje à tarde, na Arena da Baixada. Na outra semifinal, França e Estados Unidos também decidem quem vai fazer esta super final lá no sul do país. O Cine Esporte de hoje traz o filme Garota Fantástica, sobre uma adolescente rebelde que troca a coroa de um concurso de beleza da sua cidade no interior por um barulhento campeonato mundial de patinação. Vamos ver. Bliss Cavenda, vivida por Ellen Page, vive em uma pequena cidade do Texas e anseia se libertar do mundo dos concursos de beleza e conformidade de sua mãe. Ela vê uma oportunidade quando conhece as Girl Scouts, uma equipe de patins. Ela tenta entrar para a equipe e consegue uma vaga, mentindo para seus pais sobre seu novo passatempo. Bliss encontra amizade e liberdade entre suas companheiras, mas um conflito entre um jogo do campeonato e o concurso de beleza ameaça o seu segredo. Garota Fantástica, o trabalho de estreia de Drew Barrymore, aquela do filme ET, como diretora. A ex-pantera mostra que está madura ao dar asas a um filme que de início soa como insosso. Cenas bem dirigidas, como nas partidas, onde existe uma certa inconstância por conta da rapidez da patinação. Ou numa cena memorável passada dentro de uma piscina. Estava lembrando da Drew Barrymore do filme ET, que tinha o dedinho aqui. Tá bom. Bom fim de semana, gente. Tchau. ET. ET. Tchau, gente. Cadu. Bom final de semana. O Jornal da Cultura, primeira edição, fica por aqui. Antes, a nossa dica na faixa. A companhia Articularte de Bonecos apresenta o espetáculo Menino Coragem, que foi inspirado em histórias de refugiados e imigrantes. Os bonecos Zack e sua irmã Janaína vivem uma grande aventura quando, em busca de uma nova terra, se perdem da família e precisam cruzar uma floresta escura e um mar de criaturas fantásticas. As sessões acontecem todos os domingos de julho, às 4 da tarde, no Teatro Décio de Almeida Prado. O teatro fica na Rua Cojuba, número 45, no Itaim Bibi, na zona sul aqui da cidade de São Paulo. Os ingressos são gratuitos. Ótima tarde para você, um ótimo final de semana. Aproveite com a família. Agora você acompanha o JC Debate, que hoje fala sobre a decisão de deixar o Brasil e ir morar no exterior. Uma ótima tarde, a gente se vê aqui amanhã. Tchau. Tchau. Oui! 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 Viu o Zack? Oui! Viu a Janaína?